a este que é o quarto módulo do nosso trabalho Gestão Empresarial, os 5 Passos do Sucesso. Como vocês têm acompanhado, a gente já fez uma caminhada bem interessante, trabalhamos lá o módulo 1 com pesquisa de mercado, levantando dados, informações, separando esse mercado em frente de pesquisa, para poder prospectar aquilo que de melhor há de informações para as nossas decisões. Módulo 2, a gente fez um trabalho com a SWOT 8Q. Eu compartilhei com vocês várias técnicas e procedimentos e também compartilhei a ferramenta em Excel aberta, destravada, para que você possa fazer os teus cálculos e suas análises informacionais, traduzir em números o negócio, a empresa, aquilo que você está trabalhando como projeto de vida ou projeto comercial hoje. No módulo passado, o módulo 3, a gente avançou um pouco e fomos lá para o planejamento estratégico. Eu pude compartilhar ali algumas técnicas, algumas experiências vividas nesses últimos anos e também ao final compartilhei um material com vocês, que é um material muito parecido com o que eu uso para projetos de planejamento estratégico, até de grande complexidade. A gente parte de um material como aquele. Vocês percebem que a mesma temática, o mesmo sequencial que a gente trabalha aqui nesse curso gratuito é a mesma estrutura metodológica que eu tenho no programa Alavancar. Como eu sempre falo, a grande diferença é a complexidade. O Gestão Empresarial 5 Passos do Sucesso, que é um curso 100% online e gratuito, ele também tem profundidade, também tem as ferramentas, também tem todo esse aparato que o programa Alavancar tem. A diferença é que ele é mais enxuto e mais direto, mais objetivo. Ele torna o acesso às informações mais prático ainda, para que o pequeno empresário, para que o MEI, para que aquele profissional autônomo ou profissional liberal tenha uma maior dinâmica e facilidade em aplicar as ferramentas. Já o programa Alavancar, ele tem uma complexidade mais elevada, então ele acaba sendo direcionado para empresas com porte um pouco maior, especialmente para profissionais que vão atuar ali com consultoria, ou que estão entrando no mundo da consultoria, ou até mesmo para colaboradores de empresas aí de médio e grande porte. Essa é a grande diferença dos programas e a profundidade deles é a mesma, a qualidade das ferramentas é a mesma. Eu sempre faço questão de deixar isso muito claro. Então vamos trabalhar agora a prospecção de clientes. Por que a gente trabalha a prospecção de clientes no quarto passo de toda essa sequência? Porque, olha, se a gente já tem dados nas mãos, se a gente cruzou e calculou esses dados, e se a gente elaborou um planejamento de avanço, de expansão das nossas atividades, cabe agora e nós estamos prontos para trazer mais clientes para dentro dessa máquina. O trabalho que a gente inicia agora, prospecção de clientes, não pensem vocês que a gente simplesmente vai aqui sair compartilhando várias formas de você prospectar e abocanhar esse cliente de qualquer forma. Não. Vocês vão perceber que a metodologia que eu utilizo também foi uma sequência que eu desenvolvi, que eu acabo chamando no meu dia a dia de fluxo do pensamento de mercado. E por que eu chamo assim? Porque prospectar é muito mais pensamento e planejamento do que ação. Talvez muitos de nós nos deparamos no dia a dia com muitas ferramentas que oferecem soluções milagrosas, né? Prospectar clientes e para você colocar cada vez mais gente nas suas redes sociais. Eu, particularmente, né, por ter uma vida online muito intensa, eu recebo quase toda semana, se não quase todo dia, oferta de algumas empresas querendo me vender seguidores no Instagram, me vender seguidores no Facebook, e assim vai. E achando que isso vai ser a salvação do mundo. Outra situação que eu me deparo bastante com ela, eu recebo também muitas ofertas, é gente querendo vender lista de e-mail. Pessoal, se a gente for partir para essas facilidades imediatistas, você acredita que num mercado dinâmico como que a gente tem hoje, tão realista, tão pé no chão, com tanta concorrência, seria tão fácil assim você prospectar bons clientes simplesmente fazendo essas aquisições? Eu estou nesse mundo há alguns anos, trabalho com mercadologia há quase 18 anos, especialmente na mercadologia digital, pelo menos há uns 3 anos eu tenho me dedicado intensamente a esse mundo. Isso não funciona. Comprar lista, que você malemar sabe de onde ela veio, comprar seguidores, sair partindo para essas alternativas, soluções milagrosas, plataformas que te prometem venda imediata, coloque aqui, o seu produto é vendido imediatamente e tal. Desconfiem muito disso. Eu, particularmente, nesses 18 anos, nunca conheci uma solução milagrosa que, de fato, fizesse o milagre ali acontecer.
Então, a gente sempre fica com o pé atrás. É a mesma coisa que você receber aquele e-mail que na cara é um vírus, é um e-mail fake, e você ainda ir lá e clicar no botãozinho do abrir boleto, né? É a mesma coisa que você cair em algumas armadilhas mercadológicas dessas. Essas promessas que às vezes vêm numa propaganda de uma plataforma de vídeos ou num site que você navega, clique aqui, acesse agora 5 mil clientes. Não funciona assim, né? Não funciona assim, e a gente vai entender o porquê. Vamos começar então no próximo slide já compreendendo qual é a grande diferença do marketing do passado e do marketing do hoje. Quando a gente compreender essa diferença, vocês vão perceber que a prospecção de clientes é algo muito mais planejado do que o que se imagina. Vamos lá? Então olha aqui, as relações de troca elas são muito antigas, tão antigas quanto a sociedade humana, claro. Se a gente for parar para pensar, a mercadologia ela acontece desde que o mundo é mundo. Se você for lá nos primórdios da humanidade, né, desde os primeiros relatos escritos, dos desenhos rupestres e até dos primeiros escritos e achados, pergaminhos e tudo mais, a gente vê diversos relatos de trocas acontecendo. Naquele tempo, claro, numa função ou numa situação de escambo, onde você troca mercadoria por mercadoria, e gradualmente essas trocas elas foram evoluindo para uma monetização, para definição de moedas, para criação de valores em alguns objetos que passavam a ter, de fato, a personificação do que é o dinheiro hoje. Mas essas relações de troca elas são antigas. Porém, a compreensão desses fenômenos mercadológicos praticamente é algo muito recente. Então, mais ou menos aí de 1500, 1400 e pouco, que se começou a estudar de fato a mercadologia como ciência. Né? E ela acabou sendo traduzida como uma verdadeira ciência com atividades e papéis definidos, né? Marketing, mercadologia, prospecção, fidelização, já dos anos 40, 50 para cá. Então, se a gente for comparar com outras ciências, a mercadologia é algo novo. Vamos entender um pouquinho. Como uso comunicativo profissional, o marketing ele tem seu marco zero ali pelo ano de 1450, como eu comentava há pouco tempo, com a invenção da prensa tipográfica, né, do alemão Gutenberg. Para quem já estudou administração ou marketing, você com certeza estudou e se deparou com aquilo logo no comecinho do curso. Mas isso realmente é um marco bem interessante, né? Como várias áreas do conhecimento têm ali o seu momento inicial, seu desenvolvimento embrionário, o marketing ele tem ali essa característica. Quando ele inventa essa prensa tipográfica, o que está acontecendo ali naquele momento? Não é apenas a invenção da máquina, a simbologia do marketing, é o que ela representa. Aquela invenção, aquela prensa tipográfica, ela passou a multiplicar de uma maneira exponencial as informações. Então olha só que coisa interessante. A gente começa a compreender o marketing como ciência a partir do momento em que a informação se multiplica e chega em várias mãos ao mesmo tempo. Então, se a gente for parar para pensar, marketing e mercadologia, na verdade, são formas de comunicar informações para estabelecer uma relação de troca. Compreendemos agora? Então a gente pega ali um marco zero e consegue entender isso de uma maneira bem interessante. Na prática, a gente vive isso ainda hoje. A única diferença é que a nossa prensa tipográfica se transformou no Instagram, no Facebook, no Twitter, se transformou em todas essas plataformas que a gente conhece. Mas a lógica de mercado é a mesma. Vou abrir aqui uma evolução disso para que a gente compreenda. Maurício, por que você está trazendo isso logo no começo? Porque eu preciso fazer um nivelamento entre todos nós, para a gente compreender por que o marketing de hoje virou o que é. Virou inbound, que a gente já vai falar dele. Então vamos lá, evolução. Lá pelo século XV, prensas privadas. Lá pelo século XVII, prensas publicadas, jornais, revistas e tudo mais. Então aquela primeira prensa que era privada, ela acabava fazendo trabalhos para empresas ou instituições, ali, o governo da época, né, os feudos da época, e veiculava essas informações das regras, das normativas, das leis daquele momento. Lá pelo século XVII, isso começa a tomar uma proporção ainda maior. Essa divulgação passa a ter um caráter público. E esse caráter público se transforma, de fato, numa disseminação pública das informações. E o marketing vai ganhando seu volume. Ali pelo século XIX, a gente tem aí espaços públicos, outdoors e posters começando a dominar e a ganhar espaço. Então você imagina, lá pelo século XIX, a gente está falando já de períodos de revolução industrial, de grandes fábricas e empresas tendo seu início, seu desenvolvimento embrionário ali naquele período. Então, outdoors, posters, eles acabam tomando realmente uma proporção grande nessa comunicação maciça, o que a gente entende hoje como comunicação de massa, ok?
A gente avança um pouco, século XIX e XX, a gente já avança para rádio, TV, telefone e algumas outras formatações de comunicação. Vocês percebem que essa evolução, ela nunca deixa de lado o caráter principal do marketing da mercadologia: informação. Basicamente é uma troca de mensagens, uma troca de informações entre um emissor e um receptor. E a mercadologia ela não mudou. Essa característica não mudou e provavelmente nunca vai mudar, porque a base de toda troca é a informação. Você tem a informação sendo trocada. E essa informação ela pode estar carregada de conteúdos e de produtos. E às vezes das duas coisas. Como é o caso aqui. A gente troca conteúdo e troca produto. Porque ao mesmo tempo que vocês recebem orientações, umas experiências, explanações, vocês também têm materiais para download. Então, a gente só está mudando os formatos. A regra do marketing tem sido a mesma há mais de 500 anos. Século XX, era eletrônica. Então a gente tem ali a entrada do século XX, vamos colocar da metade dele para frente, né? Uma era eletrônica com computadores, celulares, impressoras, meados ali dos anos 90, especialmente entre 95 e 97, que foi um período de grande revolução no mundo mercadológico, pela entrada dos computadores na casa das pessoas. Isso fez com que o poder mercadológico viesse para a mão do cliente e saísse das mãos dos empresários e das grandes empresas. Você entende o que a internet fez? A partir do momento que você tinha aquele desktop, seja um 586, lembra desses computadores? O Pentium 100 e tal, independente de qual era o computador daquela época, a grande sacada era, a partir do momento que eu tenho um computador com internet na minha casa, eu posso comparar a sua empresa com qualquer outra do mundo inteiro. Isso fez o poder mercadológico vir para a mão dos consumidores, dos clientes. E essa revolução, ela não teve volta. E aí, século XXI, momento que nós estamos vivendo, era digital, redes virtuais. Tudo acontece simultaneamente de uma maneira muito dinâmica. Essa é a era que a gente vive. E provavelmente é a era que ficou, ela não vai mudar. Daqui para frente a gente só vai evoluir essas características virtuais e de dinâmicas digitais que a gente tanto vivencia no dia de hoje. Um grande exemplo é esse contato que nós estamos tendo aqui. Vocês não me conhecem pessoalmente, eu não conheço talvez a maioria de vocês pessoalmente, alguns eu posso até conhecer por já ter vivenciado algum trabalho prático, mas nós estamos aqui gerando valor, gerando conhecimento, trocando experiências, fazendo o mercado acontecer, talvez eu aqui no Brasil e você também aqui no Brasil, ou talvez eu aqui no Brasil e você em qualquer lugar do mundo. Né? Os trabalhos que eu tenho desenvolvido, com a graça de Deus, eles estão se expandindo bastante. E hoje a gente está presente já em 40 países e já fomos traduzidos para 13 idiomas. Isso é um motivo de muito orgulho, não só para mim, mas para o desenvolvimento de metodologias dos profissionais brasileiros. Eu sou apenas um grão de areia no meio de tantos e tantos profissionais do Brasil que têm conseguido exportar conhecimento, exportar metodologias e novas formas de gestão para o mundo todo. Talvez pela dinâmica que o Brasil tem, né? A gente vive a escassez. Então, no mundo afora se diz, o brasileiro resolve qualquer coisa. Porque a gente é jogado à escassez, à ausência. Então a gente tem que se virar, tirar leite de pedra mesmo. E essa evolução, ela acabou nos trazendo um conhecimento bem importante, que talvez seja o mais relevante para a gente compreender o que é o marketing hoje e como fazer prospecção nesse marketing de hoje. E se você nunca ouviu falar essas expressões, marketing outbound e marketing inbound, a gente vai dividir e nivelar isso agora, e talvez você vai ter uma nova percepção do que é o marketing, a mercadologia, e também por que a prospecção de clientes ela mudou. Por que a gente simplesmente não pode sair fazendo propaganda e achar que isso vai resolver o problema. Vamos lá, marketing outbound. Como vocês estão vendo, os próprios nomes out e in já indicam mais ou menos o que a gente está querendo dizer. O marketing do passado, eu já vou chamar assim, tá? Me desculpem aí algumas pessoas que talvez sejam mais tradicionais no marketing, mas eu vou chamar de marketing do passado, porque o marketing que eu aprendi quando o meu tempo de faculdade, uns 15, 20 anos atrás, foi o marketing outbound. E eu passei pela revolução. Eu vivi a transformação do outbound para o inbound. Vamos entender qual é a diferença deles. O outbound, como o próprio nome já está dizendo, out, é um marketing que você faz de fora para dentro da pessoa. Então é um marketing que começa fora. Vamos entender o marketing outbound como aquele marketing de massa, onde você coloca a sua comunicação, as suas informações espalhadas pelo ambiente, para que em algum momento o potencial cliente olhe e se transforme num lead seu, né? Se transforme aí numa pessoa com a chance de comprar seus produtos ou serviços. Isso basicamente é o marketing outbound. Então imagina um outdoor na rua, imagina um panfleto, imagina uma propaganda que o cara deixou ali um folder na padaria, imagina as propagandas na TV, no rádio.
Basicamente, a gente está falando de sistemas de comunicação outbound. Por quê? Porque você coloca out, né? Você coloca fora da pessoa, fora ali do ambiente regular da pessoa, fora da zona de olhar principal dela, e fica esperando o interesse acontecer. Você fica esperando o interesse da pessoa ser despertado para ela buscar o teu trabalho, o teu negócio. Por outro lado, o marketing inbound, que é o oposto disso, não. Ao invés de começar de fora para dentro, você já inicia o marketing dentro. Você já começa lá, pensando a pessoa exata e despertando a atenção dela, porque você já canalizou todos os seus esforços exclusivamente para aquele público-alvo. Quem que permite o marketing inbound acontecer? A era digital. Porque na era digital, a gente tem a capacidade de utilizar uma série de plataformas e algoritmos que estão devidamente preparados para facilitar o nosso trabalho e fazer, talvez, eu não vou mostrar a marca, né, mas fazer com que esse aparelho chegue exatamente frente ali aos olhos da pessoa que tem interesse a ele. Então, o mundo digital nos proporciona isso, nos proporciona o inbound. E a gente está falando de quais técnicas e ferramentas? A gente está falando de um impulsionamento do Instagram, a gente está falando de uma rede de anúncios do Google, onde você consegue definir até a rua, até o CEP, onde a tua veiculação digital vai aparecer ali na telinha da pessoa, do teu cliente em potencial. A gente está falando de um Facebook AdSense, né, que é o ADS do Facebook. A gente está falando de blogs que vão colocando ali os seus anúncios específicos para aquele público. Isso tudo é marketing inbound. Então quer dizer, Maurício, que outbound é aquele marketing de massa que eu jogo a informação e espero um cliente ser peneirado caso ele tenha potencial. Beleza. E o marketing inbound não. É aquele que eu já pego a informação e coloco canalizada aos olhos de quem eu já sei que tem potencial para ser o meu cliente? Exatamente. Vocês estão entendendo que essa diferença faz a gente mudar o pensamento de marketing todo? E também faz a gente mudar a forma de prospectar. No marketing inbound, você não precisa investir recursos muito absurdos, porque você consegue canalizar e personalizar o investimento. Eu, por exemplo, para poder chegar até você que está aí do outro lado, mesmo esse sendo um curso gratuito, em algum momento você foi apresentado as minhas metodologias por alguma plataforma. Isso não foi feito pessoalmente. Talvez até alguém pode ter compartilhado contigo e falado, você sabia que tem um curso de um cara chamado Maurício Queco, que ele liberou o curso totalmente gratuito, tem várias informações e tal. Ainda assim, isso é inbound. Por quê? Porque eu cheguei até aquela pessoa de uma maneira totalmente digital e ela também chegou até você de uma maneira digital. Porque provavelmente ela te passou o link pelo WhatsApp, passou o link pelo Instagram e assim vai, te mandou um e-mail falando, e assim a coisa funciona. Então, seja num produto gratuito, seja num produto pago, o marketing inbound faz com que os produtores, vendedores e conteudistas cheguem até os olhos dos clientes certos de uma maneira bem canalizada. Você imagina a diferença entre colocar uma propaganda numa grande TV, como uma Rede Globo, um SBT, uma Rede Record, né? TVs abertas, Rede TV e tal, e a soma, né, suntuosa de valores que não é colocada ali, e o tanto que a gente precisa investir, às vezes, num anúncio de uma determinada plataforma, de um Google, de um Insta, de um Face, para canalizar especificamente. Eu quero que a informação chegue apenas, sei lá, em homens de 32 a 35 anos que moram no bairro tal da cidade tal. Isso é fantástico. Isso é marketing inbound. Bem-vindos ao mundo do inbound. Prospecção. Como encontrar clientes potenciais. Quando a gente faz esse comentário, faz essa afirmação, como encontrar os clientes potenciais, vamos chamar isso de afirmação ou de interrogação, talvez antes da explicação do slide anterior, a gente daria uma resposta, certo? Você poderia dizer, a gente pode veicular uns panfletos, pode aí fazer uma forma, faz uma rede social e tal. E aí quando você tem esse entendimento de inbound, como ele funciona, a gente começa a não mais pensar no mundo físico, né? A gente é conduzido a isso, a gente é conduzido a pensar, mas espera lá. Então, se eu tenho essa possibilidade de canalizar o inbound, eu começo a minha comunicação pelo mundo virtual. E aí, mesmo que esse mundo virtual me traga o cliente para o mundo físico. É assim que eu devo pensar hoje? É assim mesmo. Essa é a lógica, essa é a linha de raciocínio. A gente não mais chama a pessoa do mundo físico para o virtual ou do mundo físico para o próprio mundo físico. A gente inicia a prospecção no mundo virtual, mesmo que o seu objetivo seja trazer a pessoa aqui, para a tua loja ou para o teu ambiente de negócio. Beleza?
Essa é a nova forma de fazer mercadologia. E é isso que a gente está compartilhando aqui. Então, prospectar é gerar leads, identificar clientes em potencial e qualificá-los. O que significa isso? Vamos entender essas três definições. Lead. Para quem nunca ouviu falar nesse termo, para quem já está cansado de ouvir, vamos fazer um nivelamento. Lead é uma pessoa ou empresa com potencial para se tornar um cliente. Então, lead é aquele cadastro. No mundo virtual, a gente acaba até chamando desse lead de um cadastro, é um potencial cadastro que se interessa por aquilo que você tem. Então esse lead ele pode ser convertido num cliente potencial. É alguém que talvez queira comprar seu produto ou serviço. Então o lead ele ainda não está contigo. O lead ele está ali navegando pelas redes e você está tentando pescá-lo. Imagina você ali com uma varinha, com uma isca especificamente para pegar o peixinho tal, para pegar o piau do rabinho azul. E esse piau do rabinho azul pode ser uma persona, um tipo de cliente que você queira. E você está ali no Instagram, no Face, no Google, ou fazendo suas postagens, ou no seu blog, você está por ali. Esse lead está ali navegando. Quando você pesca esse lead, ele é um lead que quando ele entrar na tua cestinha, no teu emborná, que a gente chama, se alguém é do interiorzão aí, você coloca aquele lead no teu emborná, você tem ali dentro um cliente potencial. Por que ele se transformou de um lead num cliente potencial? Veja só, ele era um lead porque ele já estava navegando no ambiente dos negócios que você tem em comum com ele. Então, se ele por acaso já estava no blog, se ele já estava no site, se ele já estava ali pesquisando no Google aquelas coisas, se ele estava ali pelo teu Insta, é porque ele era uma pessoa que estava no teu raio de visão. Beleza? Beleza, é um lead. A partir do momento que ele é chamado a atenção, você fisga ele, coloca ele dentro da tua cestinha, ele vira um cliente potencial. Por quê? Opa, ele estava no meu raio de visão e foi chamado a atenção a ponto de se cadastrar em algumas das minhas páginas, ou me seguir no Instagram, ou me curtir no Facebook, ou seguir o meu blog, é porque ele é um cliente potencial. E esse cliente em potencial, ele vem a se transformar num futuro, se você fizer um trabalho bem interessante, num cliente qualificado, que é alguém que precisa do seu produto ou serviço e é capaz de comprá-lo. Então entendemos que a prospecção ela começa pelo entendimento de leads, clientes potenciais e clientes qualificados. Maurício, na prática, como é que eu posso fazer isso no mundo digital? No mundo digital você tem plataformas que te ajudam a gerenciar isso. Eu, por exemplo, utilizo uma dessas plataformas. Eu vou até citar o nome dela aqui, mas é apenas realmente por curiosidade para vocês quiserem pesquisar. Porque eu nem conheço o dono, nem sei, eu só uso a plataforma e ela é ótima. Eu uso uma plataforma chamada Lead Lovers. Né? A palavra lead, lovers, tudo junto, leadlovers.com. É uma plataforma brasileira, se eu não me engano a sede dela é em Curitiba, mas eles estão atendendo clientes do mundo inteiro. E o que essa plataforma faz? Ela me ajuda a gerenciar tudo isso que eu estou apresentando para vocês. Então eu tenho lá meu Face, eu tenho meu Insta, eu tenho meu YouTube, eu tenho minhas plataformas, meu blog, e todos esses clientes, todos esses leads que estão passando por ali, no momento que eles se interessam por algo meu, eles vão preencher um cadastrinho rápido para acessar alguma coisa que eu estou oferecendo. Seja um desconto, seja um benefício, seja uma informação, um conteúdo. A partir do momento que essa pessoa coloca o nome, coloca o e-mail dela, ela passa a entrar na minha maquininha do Lead Lovers e eu posso me comunicar com ela. Se ela gostar da comunicação, se fizer sentido para essa pessoa aquilo que eu estou oferecendo, ela permanece e futuramente ela pode ser um cliente qualificado. Se ela não se interessa, se ela não demonstra interesse, a qualquer momento ela pode ir lá e falar: não quero mais fazer parte do grupo do Maurício Quieco e receber esses materiais ou essas ofertas. E ele sai, a gente agradece e parte para outra. E assim funciona o mundo digital. Mas a grande tentativa nossa, de quem trabalha com isso, eu no caso, alguns amigos, e vocês futuramente, ou até hoje mesmo, se quiserem começar a implantar, é fazer com que você tenha uma qualidade muito grande nessa relação. Né? Não criar uma situação onde você seja desagradável com o teu lead. Você de fato apresentar, olha, o que eu tenho para oferecer é isso, e seria um grande prazer recebê-lo nessa rede. Mas se você não quiser, se isso não fizer sentido para você, eu compreendo perfeitamente e numa próxima a gente se encontra. Eu tento criar uma dinâmica de conversa mais ou menos parecida com essa que eu estou dividindo. Nem todo mundo aceita isso de uma forma interessante, mas eu vou dia após dia trabalhando para poder deixar as minhas máquinas, meus procedimentos de prospecção cada vez mais alinhadinhos aos olhos do cliente. Vocês entendem que é um mundo muito mais profundo do que simplesmente sair comprando uma lista de e-mail, comprando seguidores e achando que isso vai resolver? Pois é, a gente tem que compreender isso tudo e saber como é que faz. Entendendo a satisfação. Eu adoro esse slide, eu gosto muito dessa parte. Quando eu desenhei essas informações,
Na época, o fato de criar e desenhar isso aqui me trouxe já vários insights e eu fiz muitas mudanças nos meus produtos a partir disso que eu vou apresentar para vocês agora. Vamos entender, já vou abrir tudo aqui, vocês sabem, né, que eu crio os balões, as animações e abro tudo de uma vez. Entendendo a satisfação. O conceito de satisfação do cliente consiste numa comparação. Então vamos entender que satisfação tecnicamente é uma comparação. Eu tenho a expectativa e tenho a realidade. Não tem aqueles negócios, até tá rolando, né, nas redes sociais, sempre rola expectativa, realidade e tal. Satisfação é isso. Satisfação é essa grande comparação que o cliente, que o lead, que o cliente potencial, que o cliente qualificado ele faz. Expectativa é o que o cliente esperava receber. Tudo isso depende da comunicação que você faz. Então se você comunica, por exemplo, que você vai entregar, deixa eu ver, pegar um produto que eu tenho aqui, se você comunica que você vai entregar algo como isso daqui, e o cliente recebe isso daqui, que é uma esculturazinha, um passarinho e tal, você está atendendo o mínimo da expectativa dele. Só que, quando você oferece algo para o cliente e ele cria uma expectativa, você pode atender a expectativa, você pode não atender a expectativa ou você pode exceder a expectativa. E aí vocês estão vendo os balões explicando como é essa reação na cabeça do cliente. Então, basicamente, a satisfação é uma grande comparação feita imediatamente pelo cliente. Ao receber o produto, serviço e atendimento, ele fará uma avaliação do desempenho, que chamamos de pós-compra. Nesse momento, ele vai fazer a comparação entre o que esperava e o que recebeu. E olha só as 3 possibilidades. Ele tem as expectativas antes da compra, essas expectativas podem não ser atendidas, insatisfeito. As expectativas podem ser atendidas, satisfeito, e as expectativas podem ser excedidas, encantamento. Você está vendo que esses níveis de satisfação, eles vão acabar combinando com a transformação desse lead num cliente qualificado? Exatamente. E não esqueça, leads não compram. Quem compram são os clientes qualificados. Seja um produto, um serviço, seja um conteúdo. Quem compra é um cliente qualificado. E o cliente qualificado, ele pode ser transformado num cliente qualificado. Então você pode prospectar o lead e ir trabalhando com esse lead, gerando valor, criando um relacionamento, mesmo que seja através de algumas maquininhas automatizadas, como o Lead Lovers, que eu uso, que é uma maquininha que conversa com os clientes, troca e-mails, fala pelo Instagram, fala pelo Facebook, e eu estou ali por trás, conversando, respondendo com aquelas pessoas que de fato vão avançando nessa qualificação. Mas as maquininhas, como a que eu uso, ela já vai fazendo as primeiras conversas tudo de forma automática. Legal, né? Talvez você trocou um e-mail comigo, recebeu um e-mail, respondeu ele, e era a minha maquininha que eu programei, de acordo com as minhas características e com o meu perfil, para ir batendo um papo contigo. Quando chegou num momento específico, aí eu entrei em ação e falei pessoalmente com algum de vocês. E aqui fica também uma lição. Olha só, se a gente está falando que satisfação é uma comparação entre expectativa e o que a pessoa recebe, sabia que eu posso controlar isso? Como assim, Maurício, você pode controlar? Vamos supor que eu tenho um determinado produto. Vamos supor que meu produto seja algo como esse, um curso pago, um curso gratuito. E aí, quando eu faço a comunicação, quando eu faço o marketing desse meu produto, que é um curso, eu ofereço ali para o cliente algumas coisas. Falo, olha, cliente, a gente tem aqui um curso bem interessante, ele é gratuito, e quando você entrar, você vai ter acesso ali a algumas informações e algumas ferramentas. Vem que você vai conhecer. E aí a pessoa vem com aquela expectativa meio mediona e quando chega aqui ele tem uma explosão de conteúdo super profundo com um monte de ferramenta. Ele, uau, nossa, um curso gratuito, eu achei que eu fosse receber só aquela aulinha ali de uma meia hora. Eu tô aqui com um programa de 5, 6 horas, sei lá, 15, 20 materiais para fazer download e tal. Que bacana! E a pessoa se encanta. Né? Espero que isso esteja acontecendo com muitos de vocês, né? E a pessoa se encanta. Por que isso? E eu vou abrir o jogo, né? A gente está aqui compartilhando experiência. Porque quando eu fiz a comunicação com vocês ou com tantas outras pessoas mundo afora, talvez eu não apresentei todo o brilho que tinha por trás, mas eu criei uma estratégia para fazer você chegar até aqui e criar uma expectativa. Falar, um curso gratuito, gestão empresarial? Vou lá, vamos ver o que é isso. Aí quando você chega a ser, uou, tem aqui 18 anos de experiência sendo compartilhado de graça comigo e tal, a gente encanta. E aí quando encanta, o relacionamento avança. E quando o relacionamento avança, independente de você vender ou não para a pessoa, você cria rede, você cria parceiro. Olha só que coisa interessante. É muito provável que muitos de vocês que estão aí do outro lado, levando em conta esses balões aqui, muitos de vocês que podem estar no mínimo satisfeitos ou até mesmo encantados com essa metodologia que eu estou apresentando, pode ser que nenhum de vocês nunca adquira um curso do Programa Alavancar. E vocês percebem que eu nem oriento, eu nem programo para isso.
Eu apenas ofereço o programa Alavancar para quem de fato tem ali o perfil, tem o direcionamento, a complexidade e tudo mais. Para a maioria dos usuários, a gente fica aqui pelo programa gratuito mesmo. Só que olha só que interessante, olha qual é a lógica. Alguém pode estar perguntando, então qual que é a sua lógica? Como é que você ganha com isso, né? Oferecendo um curso onde, sei lá, 80% das pessoas que fazem teu curso gratuito não precisam ir para o programa Alavancar. Onde que você ganha com isso? Eu ganho porque você que está satisfeito, está encantado, em algum momento você vai replicar digitalmente o meu nome. Você vai replicar e falar, olha, tem um curso gratuito que eu fiz que é sensacional, é muito bacana, ele entrega bastante coisa e tal. E aí você, talvez, pode trazer 3 pessoas para mim. E essas 3 pessoas, uma ou 2 delas, pode precisar de algo mais complexo. E essa pessoa vai trazer mais 3. Imagina ao longo de 12, 15, 24 meses. A gente está falando de milhares de pessoas fazendo parte da rede de um profissional. Essa é a lógica da escala proporcionada pelo marketing digital. Isso é prospecção. Beleza? Então eu estou dividindo com vocês a técnica que eu usei para chamar você para estar aqui. Show, né? É de arrepiar. Eu gosto, pelo menos eu me empolgo pra caramba. E aí você tem, claro, a insatisfação, que é quando você não atende a expectativa mínima. E tudo passa, claro, de uma qualidade mínima, né? Então, se o produto ou serviço ele não tem o mínimo de qualidade para entregar, aí eu aconselho que ele primeiro reveja seus conceitos para depois voltar. E para que isso tudo não fique apenas nesse entendimento teórico, nessa troca de experiências ainda teórica, vamos trazer um pouco de operacionalidade, um pouco de prática mesmo, né? Colocar a mão na massa. Para isso acontecer, para a prospecção acontecer dessa forma que a gente está conversando, que a gente está iniciando, eu criei um fluxo com 4 passos que vocês estão vendo aí. E como vocês já perceberam, a minha didática sempre me conduz a separar tudo por cores, a deixar tudo muito bem divididinho. Eu sou metódico assim, minha mulher que o diga, né? O quanto eu sou metódico. Até para arrumar a roupa quando eu estou ajudando aqui em casa, quando a secretária nossa vem ou não vem, eu vou dar uma ajuda, tudo meu é separadinho por cor e tal. Vocês já imaginam, né? O que não está por trás disso. Mas vamos lá. Eu criei um fluxo para que essa prospecção ela seja pensada antes de ser executada. Porque executar as ações de prospecção é algo fácil. Né? É fácil você simplesmente entrar no Insta e desenvolver ali um anúncio, uma promoção. É fácil entrar no Face e também fazer ali uma promoção, fazer um anúncio. A mesma coisa no Google ou em outras plataformas. O difícil é você pensar exatamente no que é o correto para a prospecção acontecer. Então, esse fluxo ele vai orientar justamente isso. Qual é a sequência lógica que eu devo utilizar para organizar a minha prospecção? É isso que a gente vai ver agora. Então, passo número 1, eu chamo de conhecimento e definição das competências. Por que isso? Lembra que a gente viu no slide anterior que você pode encantar, satisfazer ou insatisfazer o cliente, né? Deixar ele ali meio deprimido? Então, isso geralmente acontece quando a gente não tem noção e nem conhecimento das competências próprias do nosso trabalho. Então, primeiro a gente conhece e define quais são as nossas competências e a nossa capacidade máxima de atender, ok? Depois a gente parte para aquele balão verde, conhecimento de universo e share atuais. O que é universo e share? A gente está falando de números, de quantificações. Basicamente isso. Se no balãozinho azul eu estou ali medindo qual é a minha capacidade e competência máxima de atendimento, no balãozinho verde eu vou checar se essas minhas capacidades e competências estão alinhadas com o que o mercado oferece. Basicamente é isso que a gente está falando. Vocês estão percebendo que a gente está planejando de fato e começando por coisas técnicas, né? Eu defino competências e vejo se o mercado tem quantidade mínima ou máxima para que eu possa atender. Quando a gente passa do balãozinho verde, a gente vai lá para o amarelo. Eu estabeleço o share possível, viável. Olha só como passa a ser uma coisa lógica. Eu defino minhas competências, minha capacidade máxima, depois eu vou lá no mercado e checo se existe essa disponibilidade, clientes naquele teor que eu preciso, e aí no passo 3 eu defino, diante das minhas competências do que o mercado oferece, quanto que eu vou tentar fazer. Beleza? A gente define isso no balão amarelo. Quando você define isso, a gente vai para o último passo, que é desenvolver um plano mercadológico. Como criar um planejamento para essa prospecção acontecer? Simples assim? Não é tão simples, mas eu vou trazer aqui algumas informações que ajudam cada um de vocês a pensar nisso. Então aqui, ó, nesse balãozinho azul, o que de fato a gente faz na prática? E eu compartilho com vocês esse pensamento. Primeira coisa, eu defino o máximo de clientes para um atendimento competente. Seja você uma pessoa que oferece algo no mundo físico ou virtual, qual é a quantidade máxima de clientes que você pode atender com competência? E isso eu já estou partindo do pressuposto que você tem um produto ou serviço que é de qualidade.
Beleza? Então esse curso aqui, ele não é um curso para validar a qualidade do teu produto ou serviço. Eu já estou partindo do pressuposto que você tem um produto ou serviço em condições aptas de comercialização, numa qualidade legal. Então aqui a gente está trabalhando já a prospecção. Quando eu defino esse máximo de clientes para atendimento competente, eu estou dizendo mais ou menos o seguinte: até tantos clientes eu consigo manter 100% da minha competência. Passou disso, eu não dou mais conta. Vocês sabiam que eu tenho esse número? Como eu trabalho sozinho praticamente, né, eu tenho vários parceiros no Brasil e no mundo, mas o grosso da minha atividade eu desenvolvo sozinho, eu gravo sozinho, eu atendo os clientes sozinho. Como eu criei as metodologias e eu mesmo transformei essas metodologias em produtos, então acabou sendo eu mesmo fazendo um pouco de tudo. Então eu tenho um número hoje. Só que pela tecnologia que eu consigo acessar, esse meu número é grande. Pra vocês terem uma ideia, no dia de hoje, só hoje eu devo ter atendido pelo menos uns 900 clientes em uns 20 países diferentes. Por quê? Porque eu tenho algumas maquininhas lá no meu Lead Loggers me ajudando a fazer essa comunicação. Mas eu tenho um limite máximo. Eu consigo atender por dia, no máximo, 5.000 clientes. É aí que eu estouro. Graças a Deus eu ainda não cheguei nisso. E se um dia, se Deus quiser, eu vou passar disso. Né? Por quê? Porque a gente vai evoluindo passo a passo. A prospecção vai acontecendo, a fidelização vai acontecendo, e aí eu vou evoluindo também nas plataformas que eu utilizo. Então, quando a gente fala desse máximo de clientes com atendimento competente, a gente automaticamente está dizendo, é o meu share desejado. O que é um share? Para quem não sabe, é uma fatia, né? Um pedaço do mercado. Então, o share desejado é aquela quantidade máxima de clientes que você tem capacidade de atender. Então, se eu, Maurício, hoje tenho capacidade de atender até 5.000 clientes por dia, esse é o meu share desejado. Eu ainda não cheguei nele. Eu ainda estou numa média de mais ou menos uns 1.200, 1.500. Então, eu ainda preciso multiplicar no mínimo por 3. E claro, se Deus quiser, eu tenho aí um bom período, tenho um planejamento usando essa mesma metodologia, que mês a mês eu vou prospectando uma quantidade maior de parceiros, de clientes, de amigos, e a minha rede vai aumentando. Por quê? Porque eu fiz o passo 1. Eu calculei quanto eu consigo atender humanamente e fisicamente. Você, na tua atividade, eu tenho certeza que você tem conhecimento para estabelecer também esse número. Olha, no meu dia a dia, com aquilo que eu sei, que eu tenho condições de fazer, sem ter uma equipe, eu tendo a minha equipe, eu conseguiria atender com 100% de qualidade até tantas pessoas. Quando você chegar nesse número, esse é o seu share desejado. Se você já está atendendo mais do que o que você teria capacidade, você tem duas decisões a tomar. Ou, a primeira delas, você retrai um pouco a sua quantidade de atendimentos, ou você aumenta a tua equipe, ou a tua estrutura, né? Você não tem para onde correr. Senão você vai perder qualidade e vai ser impactado negativamente. Feito o passo 1, a gente vai para o passo 2. Então, eu descobri qual é o meu número. Meu número é X. No meu caso, o meu número máximo é 5.000, apenas para dividir com vocês. E aí a gente vai para o mercado, a gente vai fazer cálculos. Que cálculo é esse? Universo e share. O universo é a quantidade máxima de clientes em potencial, ou de leads, disponível no meu ambiente de trabalho. Eu, Maurício, tenho um universo bem grande. Por quê? Porque hoje eu atendo aproximadamente 40 países. Então, nesses 40 países, eu tenho um cálculo aproximado de que eu tenho algo em torno de uns 17 milhões de clientes em potencial. O que são esses 17 milhões de clientes em potencial? É a soma de pessoas, nesses 40 países aproximadamente, que estão de alguma forma vinculadas ao mundo da gestão empresarial nas áreas que eu trabalho. Mercadologia, estratégia e pesquisa. Maurício, como é que você chegou a esses números? Eu pesquisei bastante. Eu fui atrás aí de algumas instituições que fazem pesquisas internacionais desse mundo do marketing e tal, e fui pegando informações. E ali eu achei meu universo. Então você pode fazer a mesma coisa. Você tem que ir em busca do seu universo. Lembrando, o que é o universo? O universo é a quantidade máxima de potenciais clientes dentro da sua área de atuação. Então o meu número é aproximadamente 17 milhões de potenciais consumidores nesses 40 países. Só para fazer um parêntese, esses 40 países que eu consigo atender hoje, eles têm juntos mais de 3 bilhões de pessoas. Então você imagina que o share, efetivamente, é pequeno diante dessa proporcionalidade. Mas esse é o segredo. O segredo não é você encontrar esses números de universo gerais. O nosso universo, de fato, é aquela quantidade de pessoas que já está rodeando aquilo que nós temos a oferecer. Então, no meu caso, eu fui atrás de um universo que dissesse qual é a quantidade aproximada de pessoas nesses países que eu tenho algum potencial para entrar, e aí, claro, eu fui buscando, como eu falei, informações.
e cheguei num número. Você, por exemplo, tem um trabalho que é feito no teu próprio município, ou é feito no máximo aí a nível estadual. Então você não vai ter tanta dificuldade para encontrar essas informações. Daqui a pouco, inclusive, eu vou apresentar para vocês algumas plataformas digitais, alguns sites, que podem te ajudar a encontrar o teu universo. Então a gente parte disso. E reforçando, por que a gente calcula universo e share? Para que a gente saiba como operacionalizar a nossa prospecção. Eu tenho que ter um número, eu tenho que saber o quanto eu estou buscando. Porque quando a gente trabalha prospecção, um dos principais números que a gente precisa conhecer é o número da conversão, né? Para uma quantidade de tentativas de venda ou de oferta, quantos efetivamente convertem? Quando eu tenho números como esses na minha mente, calculados no meu dia a dia, e comparo isso com o meu universo de clientes, eu vou saber, poxa, daquilo que eu estou oferecendo, daquilo que eu estou vendendo, se eu consigo uma conversão de tanto e eu não tiver um universo muito extenso, quer dizer que o meu produto ou serviço ele está limitado a ter um faturamento de no máximo tanto. Será que é isso que eu quero? Por isso que prospecção começa em planejamento. Às vezes você, nesse planejamento, acaba descobrindo que aquela atividade, da forma como você está fazendo, você tem até uma competência de atendimento altíssima, mas quando você vai olhar o seu universo, ele é minúsculo. A quantidade de pessoas efetivamente que podem se tornar qualificadas não faz nem cócegas perto daquilo que você pretendia. E aí você começa a fazer cálculos de qual retorno isso pode te dar e se decepciona. Por isso que a gente planeja tudo antes. Então olha lá, vamos seguindo a nossa sequência. Defini minha quantidade, minhas competências máximas de atendimento, fui atrás do meu universo e calculei o share, né? Só lembrando, o share é a fatia, é aquilo que eu já atendo. Então aquele share verdinho é o que você já atende desse mercado potencial. E quando eu tenho essas duas informações, a gente vai lá para o quadrado 3, para o amarelo. Estabelecer o share viável possível. O que é o nosso share viável? É aquilo que você tem a capacidade de atender diante do universo. Então vamos supor que o universo te ofereça uma possibilidade de 500 mil clientes. Você tem capacidade de atender 2.000. Você já chegou num número. Então minha capacidade máxima é tentar atender 2.000 em meio a esses 500 mil. Qual vai ser a minha dificuldade? Quais serão as minhas estratégias? É isso que a gente vai ver no próximo bloco, que é o rosinha que você está vendo ali. A gente vai definir estratégias para poder alcançar esse share. Mas olha só, nesse amarelinho eu posso oferecer para vocês algumas alternativas, algumas formas de você ainda aprofundar mais nesse pensamento. A gente, nesse balão amarelo, você cria a sua meta de prospecção. Eu tenho a minha, já comentei com vocês. Qual que é a minha? É chegar a ter um fluxo mensal de 5.000 clientes. Isso não quer dizer que são 5.000 vendas. Eu estou falando de clientes, de parceiros, seja de produtos de conteúdo, seja de consultorias físicas, seja de consultorias coletivas que eu também ofereço. Então eu tenho esse número. Por quê? Porque é a minha quantidade máxima que eu tenho capacidade de atender. Você, quando estabelecer a sua, você acabou de definir a sua meta de prospecção. Então a nossa meta de prospecção acaba sendo uma mistura, que vocês estão vendo ali, ó, entre o share desejável, entre a capacidade humana e operacional de fazer e o seu tempo necessário. Eu particularmente estabeleci, eu até comentei com vocês, eu tenho um determinado prazo que eu estabeleci, e de onde eu tirei esse prazo, eu fui considerando sazonalidade e a minha capacidade de fazer. Então eu sei que por mês eu consigo ir prospectando até tantos clientes com qualidade. Eu fui medindo isso nos primeiros 4, 5 meses de trabalho, e depois eu acabei projetando isso. Eu fiz aí uma escala. Olhei para o futuro e falei, ó, essa quantidade que eu consigo prospectar por mês, para atingir minha meta, que é o meu share desejado, quantos meses eu precisaria? Eu fiz uma conta básica. Então, se eu cresço aproximadamente tanto por mês, daqui tantos meses, se eu continuar trabalhando duro, eu chego lá na minha meta. E eu tenho esse tempo, eu tenho esses números. E a prospecção começa por isso, por esse pensamento, por essas margens, por esses números. E é isso tudo que eu estou compartilhando com vocês. Quando a gente termina esses 3 balões, a gente vai para o último, que é o plano mercadológico. A gente desenvolve um planejamento para que tudo isso possa acontecer. E o mais legal é que nesse curso gratuito eu vou oferecer para vocês, compartilhar com vocês, um dos modelos de plano mercadológico que eu uso no dia a dia. É um modelo bem prático, bem simples, bem objetivo, que pode ajudar você a colocar tudo isso no papel. Então, como eu prometia, como eu comento sempre, eu não estou oferecendo apenas conteúdo, a gente está oferecendo conteúdo e também ferramentas que podem ajudar você a, de fato, colocar na prática o que está sendo conversado.
Esse nosso plano mercadológico ele vai ajudar a gente a projetar tecnicamente algumas atividades. Qual que é o objetivo central da prospecção, que estratégias você vai usar, quais ferramentas, quem vai fazer o quê, quanto custa e qual tempo. Essas são as principais funções. E claro, a gente tem algumas definições críticas. Quem vai mandar nisso? Você vai fazer por conta ou vai contratar alguém para te ajudar? Quem vai monitorar isso? Quem vai monitorar os gastos, retornos e tudo mais? E eu digo para vocês já de pronto, né? Numa empresa de uma pessoa só, tcharam, quem que vai fazer tudo isso? Pois é, somos nós. E eu digo nós porque eu sou uma empresa de uma pessoa só também. Sempre comento isso, né? E eu falo isso com certo orgulho, sabia? Porque o mundo digital, o mundo tecnológico, ele permite isso. Ele permite que a gente vá desenvolvendo habilidades em várias áreas e você consegue, muitas vezes sozinho, no máximo com 1 ou 2 ajudantes, fazer o trabalho que num passado você precisaria de várias pessoas fazendo. Hoje, o que eu consigo fazer sozinho, talvez há uns 15 anos atrás, a gente precisaria de uma equipe de umas 8, 10 pessoas. Eu já fiz esse cálculo. Peguei um final de semana e comecei a calcular isso, né? Até para ver o custo que eu iria ter para as máquinas funcionarem, se o custo-benefício era interessante. E de fato é. Quando a gente empreende no mundo digital e começa a prospectar no mundo digital, o mundo digital oferece escala, né? Então essa escala, você não vende para um cliente, você vende para 500 clientes. E isso é muito interessante. Esse é o convite que eu faço para vocês. Maurício, mas o meu negócio é físico. O mundo digital permite escala até para o negócio físico. Talvez numa propaganda outbound, olha só a gente relembrando ali, numa propaganda outbound, você iria fazer lá um outdoor, um panfleto para levar, sei lá, 30 pessoas por dia para o teu negócio. No mundo digital, você consegue chegar aos olhos de 30 pessoas em potencial em 5 minutos de veiculação, né? Hoje, por exemplo, eu tenho algumas veiculações, alguns anúncios meus, que eu estou gravando isso de noite, né? Vou até olhar o horário, né? Não vou falar o dia, porque deixa isso para lá. Agora são 11 da noite, né? Eu gosto de gravar muito à noite, porque é um momento em que a casa fica silenciosa. Eu gravo em casa, né? Tem um lugar específico aqui para gravar. Mas eu digo para vocês que hoje meus anúncios eles devem ter recebido, até uma meia hora atrás eu estava dando uma olhada, algo em torno de 15 mil acessos. 15 mil acessos. Eu consegui ter hoje, não compras, obviamente. Se fosse isso, nossa senhora, né? Eu já estava lá, num patamar lá à frente. Mas eu consegui só hoje ter 20 mil acessos, 20 mil envolvimentos nas minhas publicações, nos meus anúncios, que desses 15 mil eu tenho a minha conversão. Então, desses 15 mil eu consegui converter vendas para X%. Né? Então, tem épocas do ano que a conversão é melhor, tem épocas que a conversão é menor. Tudo isso fazendo um trabalho de prospecção como esse que a gente está desenhando aqui. E sabe o que é mais legal disso? Eu tenho falado muito, né? Do marketing digital, desse formato digital. E a gente vai ter o próximo módulo, que é o último, que só vai trabalhar o marketing digital. Ele vai trabalhar, aqui a gente prospecta, e lá naquele módulo a gente vai trabalhar marketing digital e a fidelização. Né? A gente vai misturar um pouco dessas funções. E é por isso que gestão empresarial ele é um curso que eu particularmente tenho um carinho muito grande por ele. Tem começo, meio e fim. Então falamos do plano mercadológico, vocês estão vendo que o assunto é intenso, a gente tem uma grande quantidade de informações, e como eu sempre reforço e falo novamente, esse curso é vitalício, sempre eu vou atualizando as informações, então você pode estudar quantas vezes você quiser. Se você quiser compartilhar com algum colega e falar, ó, a gente está montando aqui o nosso negócio digital, o nosso negócio físico, estou fazendo um curso gratuito aqui, assiste comigo a aula, vamos ter insights, vamos ter ideias juntos. E é por isso que eu venho aqui e divido tudo isso com vocês. Vamos lá. Lembra que eu comentei com vocês que eu iria compartilhar algumas plataformas da web que permitem o nosso cálculo de universos de clientes? Está aqui, ó. Eu cito várias delas para vocês. Então, eu tenho ali alguma explicaçãozinha básica através daqueles tópicos e qual é a plataforma para que vocês possam fazer uso. Então, bases de dados para encontrar universos de clientes. Essas quantificações. A gente tem algumas oficiais e gerais, né? Existe uma plataforma que é uma das plataformas do IBGE, que é o Sidra, com S, que é um sistema integrado de dados, né, do IBGE. É uma plataforma pública que ela tem diversas informações de universo, de várias coisas. Então você tem ali quantificações de empresas, quantidade de empresa por segmento, quantidade de venda, quantidade de comércio, quantidade de indústria. Você tem quantificação de tudo lá dentro e muitas delas atualizadas de 3 em 3 meses. Então é uma plataforma bem interessante, que ela é bem complexa, mas não é tão difícil assim. Quando eu digo complexa, não é complexa de mexer. Ela é complexa pela quantidade de informações que tem.
Mas depois que você passa ali algumas tentativas, passa uns dias ali, um dia você pesquisa uma coisa, outro dia você vai atrás de outra, você acha muita coisa interessante ali dentro. A gente tem também uma que é por cidades, que é o @cidades, cidades.ibge.gov.br. Então, se você está fazendo um trabalho aí na determinada cidade que você está alguma, sei lá, você está em Juazeiro, você está em Porto Alegre, você está em Cacoal, Rondônia, você está em Rondonópolis, você está em Salvador, você está no Pará, lá em Ananindeua, sei lá onde você está, o @cidades ele tem informações das mais de 5.400 cidades brasileiras. Então você entra lá, todas as pesquisas e informações oficiais daquela cidade vão estar lá. Quantidade de pessoas, quantidade da renda, a classe social, o que as pessoas fazem, como elas estão distribuídas, quantas famílias têm. É informação de sobra para você calcular teu universo. E assim, nós temos essas várias outras que vocês podem também navegar e dar uma pesquisada em como elas funcionam. Em geral, eu acho os universos de informações que eu preciso para os meus trabalhos aí, nessas bases. E ocasionalmente, quando eu tenho trabalhos de prospecção em temáticas específicas, tipo a área só de moda, a área de calçados, o que eu faço? Eu acabo indo naquela confederação, naquela associação nacional do determinado assunto. Em geral, essas associações nacionais dos setores, elas têm pesquisas contínuas. Então a gente tem muita informação lá. A área de floricultura tem pesquisa anual, área de supermercados tem pesquisa anual, área de calçados, área de vestuário, diversas, área automotiva. Então você tem pesquisa para tudo, é só saber procurar. Dados atualizados sobre o setor de imóveis. Você vai ter uma série de pesquisas lá. O Brasil é muito dinâmico nessa quantidade de informações, beleza? Então você não vai ter tanto problema para isso. E aqui a gente falava tanto do plano mercadológico que eu vou dividir com vocês um pouco do que tem dentro desse planejamento. Esses itens que eu estou colocando aqui, a maioria deles, praticamente todos, já estarão naquele planinho de mercado que eu vou oferecer para vocês, está aí para download em Word, totalmente aberto, e vocês vão ter esse material já pronto para poder elaborar e dar o pontapé inicial de vocês. O que ele traz? Vou abrir aqui, ó, né, eu na minha meta de abrir tudo, sendo que eu perco um tempão fazendo as animações, mas vamos lá. Então olha só, a gente tem alguns blocos. Cálculos mercadológicos iniciais, vocês já estão vendo ali que é uma referência ao que eu explicava no nosso fluxo operacional. Então você vai ter uma área lá para colocar suas competências, a capacidade máxima, o universo existente, seu share, o share viável, sua meta mercadológica. Tem uma outra parte para você trabalhar o ambiente interno e as competências essenciais, as principais informações que você já fez. Lembra dos módulos anteriores? Você veio lá da pesquisa, você veio para a SWOT, você fez o plano estratégico, e aqui você também vai utilizar essas informações para ajudar você a determinar o seu norte, né? Quais são suas características mercadológicas. Tudo isso você vai colocar no teu plano. Item 3, definição do público-alvo. Você vai definir teu público, tuas personas, né? Que podem ser PJ ou PF. Então você vai ter um espaço também no plano mercadológico para colocar isso. Item 4, desenvolvimento de estratégias. Quais são os objetivos e estratégias para a prospecção de clientes? Olha que interessante, a gente já vem vindo de pesquisa, de SWOT, de planejamento. Então você já vai ter uma série de informações consistentes para te ajudar a tomar a melhor decisão aqui. E por último, claro, o desenvolvimento do plano de ações. Tudo isso que eu coloquei no meu plano mercadológico, vamos fazer um passo a passo. Como fazer a prospecção acontecer. Beleza? Eu não vou aprofundar tanto mais agora, né? Porque, na verdade, esse slide já traz quase que uma situação autoexplicativa. Mas ao final do módulo, eu vou abrir com vocês o material e a gente vai ver o passo a passo dele. Então a gente vai avançar um pouco e eu vou dividir com vocês agora algumas estratégias de mercado. O que são essas estratégias de mercado? Vocês estão vendo várias delas aqui, né? E eu coloquei tudo meio separado. Nossa, aqui ficou bem embaralhado. Eu não vou mudar, tá, pessoal? Eu vou deixar assim porque já estamos na vibe, vamos na vibe. Mas agora que eu estou percebendo que ficou um pouco embaralhado. Mas vamos lá. Essas estratégias de mercado são as principais estratégias que no dia a dia a gente acaba utilizando para embasar o nosso planejamento, né? O nosso plano de mercado. Então são várias alternativas que você pode pensar e pode transformar essas alternativas em uma prática para a tua atividade. Vamos falar de cada uma delas. Primeira, letra A, parcerias comerciais, tem ali em verdinho. O que são as parcerias comerciais? Como o próprio nome diz, é a capacidade que você tem, que o teu negócio tem, de criar algumas parcerias com empresas que teoricamente não são concorrentes, para que você possa compartilhar a prospecção. Olha só que interessante, eu faço isso com diversos parceiros. A gente compartilha prospecção. Maurício, então você está dizendo que compartilha o cadastro de uma empresa para outra? Não, não é isso que eu faço. A gente compartilha prospecção.
Então, por exemplo, eu tenho pelo menos umas 4 empresas Brasil afora que atuam numa linha bem parecida com a minha. E claro que produtos não concorrentes, mas ao contrário, serviços e produtos que se complementam. Então eu tenho um parceiro na região norte, eu tenho um parceiro no nordeste, eu tenho um parceiro aqui no sudeste, tenho um parceiro no sul, tenho um parceiro no centro-oeste. Em cada região eu tenho um ou mais parceiros. E esses parceiros comerciais é uma via de mão dupla, né? Eu ofereço algumas possibilidades, né? Indico vários clientes e tudo mais, e ao passo essas pessoas acabam trazendo para mim clientes para o programa Alavancar ou para outros produtos meus. Parceria comercial. Explorem as parcerias. Sabe o que é o interessante da parceria comercial? É que você não precisa gastar tanto dinheiro, tanto recurso, tanto tempo para prospectar algum cliente que talvez já passou pela prospecção de um parceiro. E você simplesmente está ali compartilhando esses valores e podendo oferecer de uma maneira bem saudável o teu produto ou o teu serviço para eles. Item B, vamos procurar ele aqui, está ali no meio. Agregação de valor aos produtos e aos serviços. O que é agregar valor? Agregar valor nada mais é do que você nunca oferecer apenas aquilo que você está colocando ali no teu portfólio. Sempre ofereça algo a mais. Sempre ofereça algo a mais. Se você pode oferecer, sei lá, esse copo, ofereça esse copo numa bela embalagem, ofereça esse copo com um perfuminho espirrado. No mundo virtual, então, isso faz uma diferença muito grande. Agregue valor aos produtos ou serviços. Sempre ofereça algo que possa encantar. Agregar valor, então, é isso. É você não apenas entregar aquilo que o cliente já espera. É você oferecer um algo a mais. Quando eu tenho um produto como esse, por exemplo, eu tenho minhas estratégias de agregação de valor. Quando eu faço a comunicação desse produto, mesmo sendo gratuito, a pessoa ela não espera ou ela não imagina que ela vai ter tanta técnica e prática aqui dentro. E na minha comunicação, como eu já comentei, eu sou um pouco assim, eu fico, né, ali quietinho falando, ó, pessoal, é um curso legal, um curso bacana, tem bastante coisa interessante. Ele é o filhote do programa Alavancar, que é um programa monstro que está em 40 países. E a pessoa chama atenção e tal, e entra. Quando ela entra, ela é surpreendida com um monte de conteúdo como vocês estão se deparando. Isso é agregar valor. Item C, vamos procurar ele, está ali em rosa. Promoções. Pessoal, as promoções, elas aconteceram ontem, hoje vão continuar acontecendo. O que é a promoção? A promoção é a capacidade que a gente tem de utilizar várias ferramentas e mecanismos, como alteração no preço, agregação de algum tipo de produto adicional de um parceiro, um parcelamento diferenciado, um atendimento exclusivo. Então você pode fazer promoção de várias formas, não necessariamente mexendo no valor, mexendo no preço. Então a promoção, de fato, ela é uma estratégia de mercado interessantíssima. Para vocês terem uma ideia, todo santo mês eu tenho promoção. Todo santo mês. Promoção para mim é algo contínuo. Não necessariamente promoção de desconto, tá? Não estou falando necessariamente de 50% de desconto, 30% de desconto. Eu estou falando de outras coisas. Eu posso fazer promoção, por exemplo, oferecendo uma live gratuita para um grupo de empresários que iria pagar por uma palestra. Então eu faço a promoção dizendo, não paga por uma palestra. Reúne todo mundo aqui no Instagram e eu vou fazer essa palestra da minha casa sem cobrar nada. Isso é promoção. Você pode fazer promoção de várias formas. Falamos do item C, vamos procurar o item D. Tá ali, ó, azulzinho. Comunicação com clientela. Estratégia de mercado, talvez das mais importantes, especialmente no mundo digital. Comunicação com a clientela tem que ser algo 24 horas por dia acontecendo. Maurício, eu vou dormir quando? Não estou falando quando você vai dormir. Existem ferramentas e tecnologias para que você consiga conversar com o teu cliente a qualquer tempo. Eu faço um desafio a vocês. Se você entrar no meu site agora, por exemplo, programaalavancar.com, pode ser 4 da manhã, pode ser 2 da manhã, e você acessar algum dos meus produtos, tudo vai acontecer automaticamente e eu vou estar belo e frondoso dormindo na minha caminha lá, com um monte de lençol agarradinho na minha esposa. Por quê? Porque a comunicação ela pode ser preparada no mundo digital para acontecer você estando lá fisicamente ou não. Essa é a capacidade que a escala virtual nos dá. Beleza? Então, comunicação, item primordial. Passamos do item D para o item E. Vamos procurar o item E. Cadê ele? Está ali em cima. Alteração dos níveis de expectativa. Esse é um item bem legal, eu gosto bastante dele e também pratico muito. Lembra que a gente viu aquele slide sobre a satisfação? Encantamento, satisfação e insatisfação. Aquilo é o nível de expectativa. O nível de expectativa é o que o cliente espera receber. Alterar o nível de expectativa é você regular a tua comunicação para gerar menos ou mais expectativa. Se você gerar muita expectativa, você tem que fazer algo que esteja condizente, ou mais. Se você diminui a expectativa,
você pode ter a chance de encantar o cliente. Então, alterar o nível de expectativa, eu vou ser bem direto com vocês. A regra, na verdade não é nem a regra, a técnica de maior sucesso é sempre você fazer uma comunicação um pouquinho menor do que o que você vai oferecer lá na frente. Esse é o segredo. Infelizmente, muitas pessoas ou empresas fazem o inverso. Eles oferecem um monte de coisa e te entregam algo desse tamanho. Eu oriento vocês e recomendo a fazer o contrário. Ofereça algo desse tamanho e quando a pessoa chegar ali, você explode ela de encantamento. Aí sim você vai ter uma autoridade confirmada. Saímos da letra E, vamos buscar a letra F, que está lá embaixo. Ó. Melhoria na qualidade relativa e absoluta. O que é isso? Melhorar continuamente todos os teus produtos e serviços. Melhoria relativa e absoluta a melhoria absoluta é melhorar na prática, né? Mudar a ferramenta. E a melhoria relativa é melhorar a forma de como as pessoas reagem àquilo que você está oferecendo. Então a gente está falando de melhorar o produto e de melhorar a comunicação, melhorar a percepção do cliente. Melhorar a qualidade é algo que nunca deve parar. Por quê? Esse produto que vocês estão acessando ele hoje, neste momento, se ele ainda está disponível aqui para você, é porque ele está atualizado para as características que a gente está vivendo hoje. Mas pode ter certeza, se a gente tiver alguma mudança drástica mercadológica ou de procedimentos, daqui X meses você vai ver tudo diferente aqui. E isso é a melhoria na qualidade, é você adaptar as coisas para o ambiente da forma como ele está. Então vamos agora procurar FG. Cadê o G? Está lá em cima, sem cor nenhuma, investimento em layout. Essa também é uma estratégia mercadológica muito conhecida, amplamente conhecida, que serve para o mundo físico e virtual também. No mundo físico, investir em layout é investir naquilo que o cliente vê, né, fisicamente, que ele toca, aquele ambiente, aquele cheiro, aquela percepção, aquela fachada. Então, investimento em layout é a capacidade de também ir adaptando esse layout para a realidade do momento. No mundo virtual, isso também é assim. Se alguns de vocês conhecem meus produtos lá há 3 anos atrás, talvez vocês devem ter visto, se alguns de vocês está aqui e conhecia, vocês devem ter visto que naquele tempo eu tinha qualidade adaptada àquele tempo. Hoje, por exemplo, eu tenho vergonha do site que eu tinha 3 anos atrás, né? E por que que isso acontece? Porque o mundo vai evoluindo, as cores vão mudando, as plataformas vão mudando e a gente tem que estar adaptado. Então, se hoje você acessar minha plataforma, meu site, meu blog, eu espero, imagino que você vai ver algo muito moderno, condizente com o dia a dia. Inclusive vai lá e dá uma olhada, programaalavancar.com, programa alavancar tudo junto, né? .com. Você vai ver que tem lá uma imagem bacana, tem alguma coisa que está bem condizente, e sempre eu estou fazendo adequações. E como que eu faço as adequações do meu layout? Eu vou percebendo e pesquisando o que está acontecendo no mundo afora. Então eu, por exemplo, no meu dia a dia, pego como referência empresas top de ponta nessa área de cursos empresariais, de consultoria empresariais, Brasil e mundo afora, e vou vendo o que essas pessoas estão ditando, né, de sequência para esse nosso mundo, e vou tentando adaptar para a minha realidade, para os meus clientes. GH, vamos procurar o H, tá ali, ó, circuladinho de vermelho, Delivery. O Delivery também é uma estratégia de mercado, especialmente no mundo digital. Essa estratégia ela se multiplicou, a gente tem diversos aplicativos que facilitam a nossa vida, basta você ter o produto, basta você ter um linkzinho de pagamento e anexar isso à plataforma de entrega. Acabou, o delivery está feito. E o delivery ele existe não apenas para produtos físicos, mas também para produtos virtuais. A gente também tem plataformas que fazem o nosso delivery. Eu, por exemplo, utilizo 1 ou 2 plataformas que entregam o produto que eu utilizo. E a gente compreende isso também como um delivery, só que um delivery virtual. HI, cadê a letra I? Vamos lá para a letra I, tá ali, ó, e-commerce. E-commerce talvez eu não preciso nem falar tanto, porque o e-commerce ele é muito conhecido, é uma estratégia das mais difundidas hoje. Aquilo que você visualiza e vende no mundo real, traz para o mundo virtual. A escala vai acontecer, seguindo, claro, essas orientações que a gente tanto fala aqui. Nesse momento, pessoal, a gente ainda nem acabou, mas eu vou fazer uma breve reflexão. Vocês estão percebendo que até o momento a gente ainda não falou de técnicas para pegar e-mails e mandar para os clientes, listagens que você compra? Pois bem, prospecção é pensar. Pensar, pensar e pensar para depois executar o tiro certo. Né? Com uma bala você consegue atingir o seu alvo. Sem planejamento você precisa de, sei lá, 20, 30 projéteis para conseguir acertar um pedacinho desse tamanho. Então, prospecção no mundo de hoje é isso. Então, saímos do I, vamos para o J. Cadê o J? Tá ali, ó. Plano de fidelização.
estratégia das mais importantes também. Eu não vou aprofundar tanto nessa, porque no próximo módulo a gente vai ter uma área só para falar de plano de fidelização, de tão importante que são essas técnicas de fidelização. Nada mais são do que formas de você criar modelos e procedimentos técnicos para manter o seu cliente sempre num processo comunicativo e num sistema de ganha-ganha. Né? Você gera benefícios práticos, né? Que ele pode resgatar, inclusive, pontos e tudo mais. A gente vai falar disso mais para frente. E por último, aquele que vocês estão vendo, a letra K, que talvez esse nome pode ser desconhecido para muitos de vocês. UENs. O que são UENs? Unidades Estratégicas de Negócios. O que é uma UEN? O que é essa estratégia de mercado que eu estou apresentando aqui para vocês e alguém pode não conhecer? Unidade estratégica de negócios são negócios paralelos ao teu que você pode utilizar como forma de compartilhar aquele valor ou aqueles conteúdos que você já tem no negócio principal. Maurício, não entendi. Dê exemplos. Eu vou dar um exemplo físico e um exemplo virtual, beleza? Beleza. Exemplo físico. Imaginem vocês um frigorífico, beleza? Um frigorífico, o que ele faz? Ele adquire bois ou vacas, né, de vários locais, ou tem frigoríficos que abatem também búfalos ou outros animais. Você traz ali, e qual é o objetivo principal do frigorífico? É fazer o abate desses animais para transformar em pedaços de carne para fazer a venda. Só que olha só que interessante, esse frigorífico, ele pode gerar uma fábrica de calçados, ele pode gerar um curtume, né? Ele pode gerar uma graxaria, produtos derivados do osso, das vísceras, ou seja, você tem uma série de possibilidades paralelas ao negócio principal. Isso são UENs. É uma forma de você colocar novas unidades no negócio para aproveitar o seu ciclo de valor. Beleza, Maurício, você falou do mundo físico, agora dá um exemplo do mundo virtual. Eu vou dar o meu exemplo, né, UENs. Eu tenho uma atividade principal. Qual que é a minha atividade principal? Consultoria empresarial. Consultoria empresarial, trabalhar efetivamente com pesquisas e mercadologia e estratégia empresarial lá para as empresas. Essa é a minha atividade principal. Quais são as minhas atividades de UENs? Os cursos online. Então eu tenho diversos cursos online, gratuitos ou pagos, e esses cursos eles acabam fazendo parte de um circuito de valor. De tanto trabalhar com consultoria empresarial, eu criei várias metodologias e tenho algumas unidades de negócios aí no mundo todo, podendo oferecer o desdobramento do meu trabalho principal. Isso é o Moen. Você vai agregando várias possibilidades ao seu produto principal ou ao seu serviço principal. Beleza? Vamos avançar. E aí a gente chega no último slide, no último item técnico dessa apresentação deste módulo, que é o item M, é a sequência do slide anterior. E eu deixo um slide só para ele porque aqui a gente tem a cereja do bolo. Técnicas de prospecção. Vamos lá? Então a gente tem diversas técnicas de prospecção. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas delas, né? E eu uso uma grande parte dessas aqui que eu estou apresentando. Então, contatos pessoais, telemarketing, creiam ou não, mas ainda se usa muito telemarketing. Você deve receber muita ligação, muita tentativa. E ela existe porque ela ainda gera conversão, tá, pessoal? Então não achem que isso ficou no desuso. Muitos clientes ainda têm, talvez, a característica de ser suscetíveis a esse tipo de abordagem. Telemarketing ainda tem uma conversão muito boa. Indicações de clientes. Malas diretas, FV, são físicas ou virtuais, a gente ainda usa muita mala direta, né? Envio de e-mails promocionais e tal. Algumas empresas ainda usam a mala direta física para gerar mais valor, mais impacto visual. Leads de parceiros, o que são leads de parceiros? Lembra que eu falava daquela parceria comercial? Então, não quer dizer que você está negociando ou vendendo leads. Não, eu particularmente não faço isso. Os leads de parceiros são você criar essa parceria comercial e entender, olha, da tua lista de clientes, da minha lista de clientes, o que a gente pode compreender que seja valor, que faça sentido para essa tua lista e para a minha lista. Então vamos tentar fazer uma abordagem a esses clientes para saber se eles se interessam por algum desconto, algum benefício a mais em função da nossa parceria? Vamos. E isso acaba geralmente fazendo sentido para o cliente. Olha, você foi cliente do fulano de tal e por ser cliente dele, que é meu parceiro, estou aqui te oferecendo 50% de desconto para você conhecer meu trabalho. Isso é uma coisa muito justa, muito aceitável. Seminários, roadshows, né, que a gente utiliza muito online, mais do que físico no dia de hoje. Redes sociais, obviamente, uma das fontes de prospecção mais importantes. Aquisição de leads, né, você tem sim algumas plataformas que te oferecem leads de uma maneira qualificada. Não estou falando aqui daquela listona que qualquer pessoa oferece. Vocês vão ver que eu vou mostrar algumas plataformas muito sérias que não fazem um trabalho simplesmente de vender o lead.
Eles te ajudam a peneirar, através de um funil, os leads certos para você. Bem diferente. Redes de amigos, feiras, exposições, leads internos, né, que são aqueles leads gerados ali pela tua própria equipe, que vão trazendo sempre algumas indicações, e outros tipos. Aí eu vou abrir um item aqui, ó. Aquisição de leads. Ficou em preto. Vou falar um pouco só desses. Por que eu vou falar especificamente desses no momento? Para que vocês não caiam no erro de talvez tomar decisões equivocadas. Se você entrar, por exemplo, no Google, der um Google e falar onde eu encontro listas de clientes, você vai achar um monte de oferta absurda. Eu te vendo uma lista com 200 mil clientes e te dou aqui uma cortesia, uma degustação com 10 mil clientes para você ver se é legal. Aí você recebe a lista, vê aquele monte de informação, fala, que show e tal. Gente, a maioria daquilo é fake, a maioria daquelas empresas nem existem. Ou são empresas que foram captadas e às vezes até furtadas de plataformas oficiais. Eu particularmente não cairia nesse conto do vigário. Então eu vou compartilhar com vocês ali do lado algumas plataformas que são muito sérias para trabalhar leads. E quando eu falo aquisição de leads, eu não estou falando de aquisição monetária necessariamente. Eu estou falando de estratégias para que o lead chegue até você. Tá? Não me interpretem mal e vamos entender a coisa de uma maneira bem qualitativa. A aquisição de leads, ninguém está falando aqui em comprar a lista de cliente. A gente está falando em, de fato, adquirir esses leads na raça, no suor. Vou dividir com vocês algumas plataformas que te ajudam a fazer isso. Várias delas estão aqui, eu já usei pelo menos metade delas. E a maioria dos meus usos aconteceu de uma forma muito interessante, com bastante sucesso. A primeira delas ali, o Marketing Services do Serasa, né? Serasa Experian. Para quem não sabe, o Serasa não é apenas a lista negra dos devedores, ao contrário, o Serasa tem uma série de soluções interessantes para prospecção. E eu já tive a oportunidade de fazer parceria com eles em algumas vezes. Tenho cadastro lá e ocasionalmente, para assuntos específicos, eu abordo lá o Serasa, mando lá um pedido de orçamento e falo, Serasa, vou fazer um trabalho exclusivamente no estado tal, sei lá, no Ceará, e preciso saber quais são as 10 melhores empresas do ramo tal no Ceará. Por favor, me dê o máximo de informações que você precisa. Ele vai e te manda as informações dos leads ali pinçados. Então são trabalhos sérios, trabalhos com pesquisas profundas. A mesma coisa acontece com a Oddig, com a Lead Solution, Leads for Business, várias delas. Eu uso aquela última lá, que no caso do Lead Lovers, né, que é a plataforma que eu utilizo no meu dia a dia, você não compra leads, você nem adquire leads de uma outra plataforma. Você cria a estrutura para gerar os seus próprios. Basicamente funciona assim. Então essas são as principais técnicas de prospecção que a gente utiliza no mundo moderno, falando aí, claro, desse ambiente virtual especialmente. Serve apenas para trazer o cliente para esse ambiente virtual? Não. Você prospecta aqui para levar o cliente para o mundo físico ou para o teu produto virtual. Funciona dos dois jeitos. Vocês estão vendo que tem um balãozinho amarelo ali embaixo e vocês sabem, quando tem balãozinho amarelo quer dizer que a gente tem um arquivo para download. Nesse caso é o nosso plano básico de mercado, que eu já comentei muito sobre ele e vou apenas apresentar a estrutura, como ele está montado para facilitar o trabalho de vocês. Vamos lá? Vou dar um flip aqui e a gente se encontra. Bom, cá estamos. É um material muito prático, muito simples. Nesse curso, que é o Gestão Empresarial 5 Passos do Sucesso, eu fiz adaptações desse material para deixar ele muito prático. Por quê? Como eu sempre comento, esse curso gratuito ele é um curso que faz parte do programa Alavancar, só que é uma versão standard, uma versão mais objetiva. Como eu sempre falo, é uma versão que seja mais prática de ser aplicada por profissionais autônomos, microempresários e outras pessoas que têm aí alguma similaridade com esses grupos. Então eu deixei esse material bem prático, ele tem 3 páginas para facilitar teu trabalho. Então vamos mostrar um pouquinho da estrutura dele. Ele tem aqui uma capa, né, um plano de mercado, algumas informações aí da empresa, responsável e tudo mais. E já começa aqui com aqueles itens que eu detalhei ao longo da nossa apresentação. Então, item 1, cálculos mercadológicos e meta de prospecção. Eu deixei esse material com várias explicações. Então, isso que você está vendo aqui do lado são explicações do que você deve colocar aí dentro. Então, você pega as informações que a gente compartilhou no corpo do curso e aqui no material você vai ter essa complementação para facilitar a tua vida. Competências empresariais, universo existente, share, meta mercadológica e assim vai. Algumas informações do ambiente interno e das competências que você também já vem trazendo dos módulos anteriores. Vocês estão vendo que as informações sempre elas vão se casando, né? Por isso que o curso tem uma sequência como essa. Aqui eu também deixo para vocês alguns quadrinhos para vocês facilitarem aí a definição da sua persona, do seu público-alvo.
Então você pode aqui ter um espaço para definir o teu público-alvo pessoa física, teu público-alvo pessoa jurídica. Se você tiver públicos-alvos diferentes, uma persona, duas, você só vai duplicando essa tabelinha e vai criando ali as tuas características. Eu uso isso bastante. Se você está aqui, inclusive, comigo fazendo esse curso, em algum momento eu planejei características próximas com a sua para estar aqui. E a coisa deu certo, tanto é que você está me acompanhando. Vocês percebem que eu tenho muita abertura para falar sobre isso, né? Que de fato, cada um de vocês que está aí do outro lado, de uma maneira direta ou não, faz parte da estratégia que eu construí. Isso talvez seja a maior prova de que o método dá certo, senão você não estaria aqui. Então o fato de você ter chegado aqui e estar fazendo esse curso que tem a sua profundidade, é porque a estratégia deu certo. E hoje eu estou compartilhando, então faz que também vai dar. E a gente termina aqui com um plano de ações parecido com aquele, parecido não, igual praticamente, aquele que a gente já usou no planejamento estratégico, só que aqui ele é um plano mais prático, mais objetivo, né? A gente tem aqui uma tabela de ações muito prática, muito objetiva, para você colocar o objetivo da sua prospecção, as estratégias que você vai usar. Vou usar plataforma tal, né? Vou partir para aquelas estratégias citadas lá no slide tal, e aí você vai ter de fato uma organização bem interessante do que você pode fazer para prospectar cliente. Lembrando, mais importante do que agir na prospecção é pensar antes de fazer aquela ação acontecer. Porque nesse mundo de prospecção você pode cair em muitas ciladas. E quando você planeja, você diminui o teu risco. Agora a gente vai dar um flip e voltar para o corpo principal para, enfim, encerrar o nosso módulo. Vamos lá? Cá estamos, chegamos na reta final desse quarto e penúltimo módulo de trabalho do nosso Gestão Empresarial, os 5 Passos do Sucesso. Vocês estão vendo que a gente tem uma profundidade muito grande aqui, e como eu sempre comento, né, a gente tem o programa Alavancar, que é o meu programa, digamos assim, pago, né, com alta complexidade, e o Gestão Empresarial ele oferece um conteúdo tão profundo quanto. E eu sempre comento, a diferença é a complexidade. O Gestão Empresarial que vocês estão fazendo acaba sendo muito útil e já atende às necessidades de microempreendedores, de profissionais autônomos e tudo mais. O programa Alavancar ele já está direcionado para pessoas que buscam uma complexidade mais elevada, né? Então a gente tem essas duas plataformas. E aí a gente chega no momento da nossa reflexão. Vocês sabem que ao final de cada módulo eu gosto de trabalhar sempre essas frases que trazem um pouco esse pensamento mais introspectivo para que vocês possam guardar isso na mente, no coração e fazer um cruzamento com tudo que a gente apresentou ao longo do módulo. Então aqui a gente tem o Jim Stengel, que é um cara fantástico, ele é o ex-CMO da P&G e ele tem várias abordagens interessantes que eu gosto muito, eu já li alguns livros dele, algumas publicações dele. É um cara realmente que a gente pode considerar como uma das grandes mentes do século XXI em relação à mercadologia. E uma das coisas que ele diz que eu acho bem interessante é o seguinte: se você quiser entender como o leão caça, não vá ao zoológico, vá para a selva. E por que a gente comenta isso? Justamente no módulo de prospecção. Porque a prospecção, se você simplesmente ficar ali na sua redoma quadradinha e não sair da caixa, de fato você vai continuar fazendo aquelas práticas que acabam sendo uma grande cilada. Então, quer entender como o leão caça? Não vá ao zoológico, vá para a selva. E a selva é buscar clientes inbound, dentro da mente e do coração deles. Espero que vocês tenham gostado. Nesse momento eu vou compartilhar com vocês, como eu sempre faço ao final de cada módulo, as orientações ou recomendações, né, naquele comparativo entre o Programa Alavancar e o Gestão Empresarial, que é o curso que vocês estão fazendo. Então vamos lá. Para quem eu não recomendo, eu não acredito que o Programa Alavancar vá agregar mais do que o que você já recebeu aqui. Então a gente vai continuar em alguns grupos bem parecidos com os módulos anteriores. Se você é um acadêmico em graduação, eu acredito que você não deva avançar para o Programa Alavancar completo. Por quê? Porque você já tem aqui uma quantidade de informações mais do que suficiente para o teu planejamento e para as tuas reflexões iniciais aí de prospecção. Outros grupos, microempreendedores, MEI e profissionais autônomos, também considero que não tem a necessidade de buscar algo além do que a gente já oferece aqui. E um outro grupo são empresas de até pequeno porte. Então, se você é uma empresa de até pequeno porte ou um colaborador dessa empresa, também acredito que este produto gratuito já lhe atende. Talvez no programa Alavancar, com a complexidade que tem, você não vai ter tanto acesso a algo a mais do que o que você já está tendo aqui, beleza? Então esses grupos que vocês estão vendo no balão, acredito que o próprio curso gratuito já satisfaz vocês. Ao passo em que vamos falar agora daqueles grupos que sim, eu aconselho que vocês pelo menos avaliem
este produto, que é o prospecção de clientes, lá no programa Alavancar, para um possível ingresso num programa mais complexo. Então, mais uma vez, se você é um consultor empresarial na área de mercadologia, marketing e estratégia, e se também você é um aspirante a consultor, né? Você está querendo adentrar o mundo da consultoria nessas áreas de marketing, de prospecção, de estratégia empresarial, área de vendas, acredito que o curso do programa Alavancar ele vem a calhar para você. Você pode conhecer, pode ir lá ver alguns detalhes dele e talvez você crie ali, veja que faz sentido para você. E também empresas de médio porte para frente, não só as empresas, os seus líderes, mas também os colaboradores dessas empresas. O programa Alavancar acaba fazendo sentido. O interessante do programa Alavancar para esses grupos que eu estou comentando, especialmente para os grupos empresariais, é que ao adquirir o programa Alavancar, você pode compartilhar ele com toda a tua equipe. Então você paga um valor relativamente baixo, né, porque aqui a gente está no mundo online, os produtos acabam sendo baratos, e você pode colocar todo mundo numa sala de aula e pôr o pessoal para treinar. Ou então até compartilhar o link com as pessoas, a tua senha, e fazer as pessoas estudarem nas casas delas. Simples assim. Então, fiquem à vontade para avaliar, me questionar o que vocês tiverem de dúvida. Então, como eu sempre falo, de forma clara e transparente, o que eu acho que deve avançar e aqueles grupos que eu não considero que tenha necessidade de avançar. E assim a gente termina esse módulo número 4. Vocês viram que foi um módulo intenso, extenso, com muito conteúdo. Eu sou Maurício Quieco, a gente se vê no módulo número 5, que vai finalizar o nosso trabalho, Marketing Digital. Nos vemos lá. Tchau, tchau.